Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês nesta noite. Sejam bem-vindos a este momento, sejam bem-vindos a este culto que iremos oferecer ao Senhor da Glória em instantes. Sejam bem-vindos à minha casa. Eu estou representando, juntamente com a minha família, a Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú. E nós estamos aqui para mais um domingo, em que nós iremos prestar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor a partir das nossas casas. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais. Sempre iremos exaltá-lo e louvá-lo pela sua benignidade. Amém? Convido você nesse instante a preparar o seu coração, preparar a sua vida, se possível, pegar a sua Bíblia, se possível, desligar as notificações do seu celular e juntos cultuarmos ao Senhor, prestarmos a Ele este culto num momento tão especial da nossa história, tá bom? Bíblia Sagrada, nós iremos cantar um cântico do nosso cancioneiro presbiteriano, Mais Perto Quero Estar. Antes, a minha esposa vai ler o Salmo 63, tá bom? E depois cantaremos o hino 180 do nosso inário, Cantai todos os povos, mais perto quero estar. Cante com a sua família, reúna-se com os seus e também leia juntamente conosco as Escrituras Sagradas, os Salmos, e hoje o Salmo que nós iremos ler é o Salmo de número 63, tá bom? Olá, amados. Deus é bom, como diz o pastor Fábio, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Independente de todas as circunstâncias, Ele continua sendo Deus. E nós o adoramos, nós o servimos, nós o exaltamos e pedimos a Ele nesta noite que Ele incline o nosso coração somente para temer o Seu nome. Que Ele desvende os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Sua lei. Abra os nossos olhos para que a gente enxergue a sua glória e veja o quanto Ele é real e presente na nossa vida. Boa noite a todos, eu amo vocês, estou com saudade. E nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, né, Thomas? Tá aqui, ó, querendo falar. Tá meio enjoadinho hoje, então talvez a gente precise sair um pouco. Mas Deus é bom. Fala oi pra igreja, filha. Fala boa noite, povo de Deus. Deixa a mamãe. Vamos abrir as Escrituras no Salmos 63. A palavra de Deus diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Eu vou ler o versículo 3 novamente. Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as minhas mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara.
Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegra em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia. Vamos cantar, queridos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, no céu.
nós te damos graças e confessamos que muitas vezes andamos longe de ti, Senhor. Construímos os nossos caminhos, os nossos projetos, a nossa senda, e fazemos isso sem a tua anuência, Senhor, sem a tua bênção. E confessamos, ó Deus, que trilhamos os nossos próprios caminhos. E às vezes, Senhor, por nos amar com amor infinito, o Senhor permite que passamos por duras provas para nos fazer andar perto de ti, Senhor. E isso, ó Deus, é uma dádiva do Senhor. Faça, Senhor, com que a gente aceite, se arrependa, Senhor, dos nossos pecados e venha, Senhor, se render a ti em adoração, em louvor e andar perto de ti, Senhor. Glorifica o teu nome nesta noite. Abençoe a tua igreja. Abençoe o teu povo. Abençoa-nos. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Queria que, por gentileza, vocês dissessem como está o nosso áudio, e também a nossa imagem, queridos. Por favor, por gentileza, que vocês dessem esse feedback para mim de como está o nosso áudio e também a nossa imagem, tá bom? Graças a Deus. Quero convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6, tá bom? Eu quero cumprimentar as pessoas que estão com a gente hoje à noite. Eu não estou conseguindo ver os comentários de ninguém.
Eu aguardo o feedback de vocês. Por gentileza, se o áudio melhorou. Nós estávamos com problema no áudio. Ok, queridos? Ok. Isso é o preço de se fazer ao vivo, tá bom? Queridos, graças a Deus, chegamos aqui mais uma semana, mais um momento de encontro, mesmo que online. Nós estamos aguardando em Deus para o momento em que a gente vai se reencontrar novamente lá no nosso espaço para cultuarmos ao Senhor. Vocês encontraram Juízes, capítulo de número 6? Abram as suas Bíblias nesse texto sagrado e, se possível, mantenham as suas Bíblias abertas. Juízes 6. Amém? O texto sagrado que nós vamos ler é a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 16. Mas eu gostaria que vocês mantivessem aberta a Bíblia de vocês, porque nós vamos ler vários versículos. Vários versículos nesse capítulo, tá bom? Por favor, mantenham a Bíblia aberta de vocês. O texto sagrado diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa sua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Vamos orar, queridos. Convido você a fechar os teus olhos e nesse instante se unisse a todos que estão conectados a esta plataforma, para que nós pudéssemos elevar a Deus uma oração de intercessão e de súplica a Ele. Tá bom? Nós necessitamos muito de Deus. Nós necessitamos desesperadamente da ação divina entre nós. Nós estamos vivendo este momento em que, mais do que tudo, nós precisamos buscar ao Senhor. Pai Santo, nós oramos nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus,
tristes em ver a situação do nosso país, ó Pai, em ver o número de mortos, em ver, Senhor, o contágio aumentando cada vez mais nas nossas cidades, em ver tantas pessoas enlutadas, em ver também, Senhor, um número altíssimo de pessoas internadas ou trancadas dentro das suas casas, ó Deus. Outras, ó Deus, realizando tratamento domiciliar. Tanta dor, Senhor. Tanto sofrimento nós estamos sendo expostos nos últimos meses aqui no nosso país. Senhor, nós vemos também a economia indo, Senhor, em bancarrota. Nós vemos também, ó Deus, pessoas perdendo empregos. Nós vemos, ó Deus, pessoas passando necessidades. Senhor, nós clamamos a Ti nesse instante. Atenda a nossa oração, Senhor. Atenda o nosso clamor. Atenda, Senhor, o clamor que tem sido feito pelo Teu povo em todo o nosso território e as nações que estão intercedendo pelo Brasil também, Senhor. Atenda ao nosso clamor. Pai Santo, nós oramos também agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor pela vida da Dona Nália, de toda a família Dogado. Senhor, porque o Senhor tem guardado os Teus filhos, tem cuidado da Tua serva e tem dado uma boa recuperação, Senhor, do contágio deste vírus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue nos guardando, livrando, Senhor, a gente deste mal, livrando a nossa comunidade do contágio desta doença, Senhor. Nós oramos pela nossa cidade, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão, Senhor, nesse instante internado no hospital da Unimed, no hospital Marieta, no hospital Ruth Cardoso. Senhor, nós oramos por essas pessoas, pedimos a cura do Senhor sobre elas. Lembramos também, Senhor, das nossas autoridades, todas, ó Deus, desde os vereadores da nossa cidade até os deputados federais em Brasília, Senhor. Lembramos do prefeito, lembramos do governador, lembramos, ó Deus, do presidente da República. Em especial, Senhor, nós oramos pelos ministros da Saúde, que está trabalhando de forma interina, e também do ministro da Economia, Senhor. Dê a Tua sabedoria a esses homens, para que eles possam, Senhor, ter planos, ó Deus, que venham, Senhor, ora, brecar o contágio desta doença, Senhor. E também, ó Deus, trabalhar em prol da economia deste país. Oh, meu Pai querido, nós oramos, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, possa ser quebrantada nestes dias e buscar a Ti de todo o coração, Senhor. Oh, meu Deus, somente os Teus filhos podem fazer isto, Senhor, se voltar para Ti, ó Deus. E nós, Senhor, somos o Teu povo, nós somos os Teus filhos, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, somos adotados na Sua família. Que o Senhor nos dê o espírito de súplica nestes dias, ó Deus, para que o Teu povo clame a Ti, Senhor, interceda, chore, rasgue o coração, Senhor, diante de Ti, e alcance do Senhor misericórdia para, Senhor, estes dias, ó Deus. Manifesta-te entre nós, manifesta-te, Senhor, no meio do Teu povo. É a minha oração nesta noite, Senhor, suplicando para que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, para que a gente compreenda a Tua palavra. Oh, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, um dos períodos mais caóticos da história de Israel foi justamente o período que marca a conquista da terra prometida por Josué até o estabelecimento do primeiro rei de Israel, Saul.
E este período compreende-se 340 anos da história do povo de Deus. E foi um período caótico, um período terrível. Juízes, capítulo de número 21. E o versículo de número 25 explica por que Israel viveu em um período tão tenso da sua história. O texto sagrado diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Para que uma sociedade, para que uma igreja, uma família viva o perfeito caos, não é necessário que ela se afunde no mal. Não é necessário que ela necessariamente, obrigatoriamente, pratique de forma deliberada o mal. Basta que cada um abandone a lei de Deus e faça o que está certo aos seus próprios olhos. E foi isto que aconteceu em Israel durante 340 anos. Um período marcado por profunda idolatria. Com a idolatria veio a apostasia espiritual. Com a apostasia espiritual, o julgamento de Deus, a disciplina de Deus com a nação de Israel. Depois Israel sendo disciplinada, e o que era essa disciplina? O Senhor entregava Israel nas mãos das nações vizinhas. E eles oprimiam o povo de Israel. E no meio desta opressão, Israel se voltava para Deus. E um libertador era levantado. E Israel desfrutava de um avivamento espiritual. Eu sei que muitos se assustam quando nós falamos sobre julgamento, sobre disciplina, sobre a ira de Deus. Muitos afirmam que há uma certa incompatibilidade entre a expressão Deus é amor e a expressão a ira de Deus. Eu tenho escutado muitos dizendo que diante dos últimos acontecimentos que nós estamos vivendo, de que Deus não tem o controle do mundo. E de que o que nós estamos vivendo nada tem a ver com uma ação de Deus. Mas o livro de Juízes não concorda com isto. O livro de Juízes afirma que quando Israel andava com Deus, Israel prosperava, prevalecia. Quando Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, Deus mesmo entregava Israel nas mãos dos seus inimigos. Quando Israel voltava para Deus, Deus entregava os inimigos deles nas mãos do povo de Israel. Deus nunca perdeu o controle da história. Por que a nossa geração tem dificuldades em entender a disciplina de Deus, o juízo de Deus contra o seu próprio povo? Eu penso que há duas coisas em jogo. A primeira delas é que todos nós acreditamos, alguns, na verdade, acreditam, de que há um certo choque entre os atributos de Deus, por exemplo, amor e justiça. Muitos acreditam que Deus é amor. E por ele ser amor,
ele jamais haverá de disciplinar ou julgar alguém. Mas essas pessoas se esquecem de que o amor de Deus não se choca com a sua ira. Que na verdade a ira de Deus é uma expressão do seu amor. O julgamento de Deus é a manifestação profunda de um ciúme que ele tem do seu povo. Um exemplo, a cruz de Cristo nos mostra a expressão de todos os atributos de Deus ali presentes. Na cruz de Cristo nós encontramos a ira de Deus sendo lançada sobre o seu Filho, que nunca cometeu pecado, nem dolo algum foi encontrado na sua boca. E nesta mesma cruz, nós vemos a expressão máxima do amor de Deus por nós, que nascemos pecadores e que pecamos com os nossos lábios, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Em segundo lugar, nós temos muitas dificuldades com a expressão julgamento divino, disciplina de Deus. Porque, de acordo com um professor da Universidade de Oxford, Christian Smith, a sociedade ocidental, nos últimos anos, tem um conceito de Deus que podem ser resumidas em 3 palavras. Nós temos um conceito de Deus, de acordo com Christian Smith, que pode muito bem ser resumida em 3 palavras. Primeira delas, deísmo. E o que é isto? O deísmo é uma escola filosófica que disse que Deus criou o mundo, mas se ausentou completamente dele. Um exemplo. Deus pode ser ilustrado como um relojoeiro que constrói um relógio, dá corda nele e depois deixa que este relógio trabalhe sozinho. Esta é a ideia do deísmo, de que Deus construiu e fez este mundo e deixou este mundo à deriva, abandonado, lançado à sua própria sorte. Mas nós sabemos que não é assim. De que este mundo pertence a Deus. De que Deus vindica a sua santidade e a sua honra diante dos habitantes desta terra. Em segundo lugar, a concepção que a sociedade ocidental tem de Deus é de um moralismo. De que este Deus está interessado apenas em questões morais, bem superficiais, do certo e do errado. Deus existe para recompensar as pessoas boas pelas suas boas ações. E Deus existe para punir as pessoas más pelos seus erros e desacertos da vida. Esta é uma concepção natural do ser humano, moralismo. E em terceiro lugar, ora, nós pensamos em Deus como um relojoeiro que constrói o seu relógio e o lança à sua própria sorte, que é o mundo. Ora, nós pensamos em um Deus moralista. Ora, nós pensamos em Deus como um ser terapêutico que existe para fazer com que as pessoas se sintam bem.
E é esta concepção que as pessoas têm de Deus. De que se algo em relação a Deus lhes deixa desconfortáveis, elas logo rejeitam este Deus. Por isso que muitos na sociedade, e até mesmo na igreja cristã, hoje, têm muitas dificuldades em entender a doutrina da ira de Deus, da justiça de Deus. Agora deixe-me explicar isso para vocês. Deus exerce o seu juízo de maneira diferente do que ele exerce no mundo e na igreja. Na igreja, Deus disciplina o seu povo. E uma das evidências de que nós somos filhos de Deus é justamente esta. A evidência é de que nós somos disciplinados por Deus. Agora deixa eu dizer algo para você. Deus não disciplina filhos dos outros. Ele só disciplina os seus filhos. Aqueles que não são filhos dele. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Nós nos tornamos filhos de Deus na medida, no momento em que nós confessamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e nós cremos em Deus. Cremos no seu sacrifício redentor na cruz do Calvário. Quando nós cremos, nós somos declarados filhos de Deus. E isto não acontece por nossa iniciativa. O Evangelho de João afirma isto. De que os filhos de Deus não nascem da carne, não nascem da vontade do sangue e nem da percepção humana, mas nascem de Deus. Os que não são filhos de Deus têm um outro a quem eles o têm como pai, e a estes Deus os deixa para que os pai deles trate com eles, porque Deus não corrige aqueles que não são seus filhos. Portanto, a igreja experimenta a disciplina de Deus e o mundo experimenta o juízo de Deus. Agora, até mesmo no juízo de Deus, há misericórdia para os pecadores. O juízo de Deus vem recheado de uma misericórdia benevolente, em que Deus exerce o juízo, chamando todos ao arrependimento e à reconciliação com Ele. No texto que nós lemos, Israel está sofrendo. E sofrendo terrivelmente. Desses 340 anos que marcam o período dos juízes, Israel viveu durante 7 anos sobre dura opressão midianita. E foram os piores momentos da história de Israel neste período dos juízes. Embora curto, em comparação a outros períodos de opressão. Por exemplo, Israel esteve oprimido pelos filisteus durante 40 anos. Entretanto, o sofrimento que os filisteus impuseram ao povo de Israel em nada foi comparado aos 7 anos de opressão midianita. Vocês podem ver comigo, Juízes capítulo de número 6, versículo de número 2. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Isto é, o sofrimento foi tão grande que o povo passou a morar em covas, em cavernas, e construir nas montanhas fortificações para si. Tamanha foi a ferocidade dos ataques midianitas contra Israel. Tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, eram roubados, saqueados, violentados. Até o ponto em que a nação inteira ficou debilitada. E o versículo de número 6, queridos,
diz o seguinte: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram, foram orar ao Senhor. E aqui, queridos, está a chave do texto. Quando a situação fica insustentável, quando a situação está em um momento terrível, em um momento terrível, o que os filhos de Deus fazem? Os filhos de Deus clamam a Ele. Se nós estamos vivendo dias como nunca imaginamos viver, e não estamos orando como nós deveríamos orar, é porque certamente ainda não estamos completamente debilitados. É porque certamente ainda estamos dentro da nossa zona de conforto. Porque o povo de Deus, quando é levado a uma situação limite, eles começam a orar. Eles suplicam a Deus. Eles entram em um nível de oração extraordinário. E não se esqueçam disto. Todas as grandes mudanças que Deus faz no meio do seu povo, no meio da sociedade através da igreja, são mudanças que são precedidas por um nível fora do comum de oração. Israel experimentou isto. E somente uma palavra pode resumir este momento de devoção: é de que eles clamaram ao Senhor. E a boa notícia, queridos, é de que Deus está disposto, é de que Deus está pronto a responder à oração do seu povo. E o que Deus faz? Deus faz pelo menos duas coisas, queridos. O versículo de número 8 diz que Deus lhes enviou um profeta. Certamente eles não estavam esperando um pregador. Mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Você precisa entender isto nesta noite. De aquilo que você não tem, é porque você não precisa. De que Deus dá aquilo que todos nós precisamos. E neste momento, Israel precisa de alguém que lhes abra as Escrituras e lhes pregue uma mensagem simples, porém veemente, poderosa. E o que a mensagem diz? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Aí está a mensagem poderosa pregada pelo profeta de Deus. Deus fez algo na história. Deus os tirou do Egito com mãos poderosas. Deus lhe deu uma terra e disse para eles: não façam o que é mal aos meus olhos. E o que é mal aos olhos de Deus no contexto dos juízes? É a idolatria, é a assimilação cultural com as outras nações, é o fato de você não arrancar Deus do seu coração e adorar deliberadamente os outros deuses, mas permitir que o Deus único e verdadeiro, que se revelou como um Deus redentor, como um Deus que realiza
realiza grandes feitos na história e colocá-lo para coexistir e habitar dentro do seu coração com outros deuses criados pelas mãos humanas, pelos pensamentos humanos, e acreditar de que estes deuses serão capazes, juntamente com o Deus único e verdadeiro, de dar aquilo que só o único Deus pode dar a você, que é a bênção plena, a felicidade e a realização máxima em Cristo Jesus. Esta é a questão da idolatria, queridos. Tão presente nos nossos corações. Tão presente no coração do povo de Deus. De tal forma que João Calvino dizia que os nossos corações são uma fábrica de ídolos. E o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que te domina. Um ídolo é aquilo que, se alguém tirar de você, você é capaz de perder a vontade de viver. E a armadilha de um ídolo é que nós pegamos as coisas boas e transformamos essas coisas boas em ídolos. Para alguns, o ídolo é um casamento. Há algo errado com o casamento? De jeito nenhum. Mas se o casamento falhar e acabar, a pessoa perde o sentido da vida. Para alguns é a carreira profissional. Há algo de errado com a carreira profissional? Não. Mas se ela lhe for tirada, alguns acreditam que perderão o sentido da existência. Para outros, é o conforto. E eu acho que quando nós falamos em crise econômica, o que incomoda a gente é justamente a possibilidade de abaixar o padrão de vida. De você não conseguir fazer a viagem que você tanto imagina. De você não conseguir trocar de carro. De você não frequentar mais os espaços que você frequentava. O conforto pode ser um ídolo. As coisas boas, há algo de errado com o conforto? De maneira nenhuma. Mas os nossos corações têm o potencial de pegar as coisas boas e transformá-las em deuses. Não adorem os deuses dos amorreus. Não confiem nos deuses dos amorreus. Eles não podem dar aquilo que o coração de vocês precisam. Porque a grande armadilha dos deuses, dos ídolos, é que eles exigem muito de nós, mas eles não dão aquilo que eles prometem dar. Deus envia um profeta. E depois de enviar o profeta, ele levanta um libertador. Porque para que Israel apreciasse a libertação futura de Deus, Israel precisava entender o que estava acontecendo com Israel, quem Israel era, por que Israel estava nessa situação. Se você quiser descobrir quem você é, se você quiser descobrir por que você está vivendo aqui, por que a sua vida está do jeito que está,
O que você precisa é ter contato e ter acesso com as Escrituras, escutar a pregação do Evangelho. Essa semana eu conversei com uma pessoa da nossa igreja. Eu não sei se ela está online, está me ouvindo. Mas ela me disse, pastor, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu oro, mais eu compreendo quem eu sou e o quanto eu sou pecadora. Aqui está Israel. Israel está na situação em que está, não porque Deus falhou com as suas promessas, mas porque Israel decidiu abraçar os deuses das nações vizinhas. Mas Deus é misericordioso. Ele levanta um libertador. E eu quero que você veja comigo o diálogo do anjo do Senhor com esse libertador. Mas, antes de mais nada, eu queria que a gente descobrisse quem é essa personagem que conversa com Gideão. No versículo de número 11, a Bíblia diz que ele é o anjo do Senhor. No versículo 12, ele também aparece como o anjo do Senhor. De igual modo, no versículo de número 21, e o anjo do Senhor. No versículo 20, o anjo do Senhor. E no versículo de número 21, o anjo do Senhor de novo. Entretanto, no versículo de número 13, Gideão o chama de meu Senhor. No versículo 14, Senhor de novo. E o que é essa palavra Senhor? Essa palavra Senhor no hebraico é a palavra usada pelos judeus, na qual eles não ousam proferi-la, usada para designar quem é Deus, Yahvé. No versículo 15, Gideão chama ele de Senhor. No versículo 16, é o Senhor quem diz algo para Gideão. No versículo 17, é o Senhor quem fala com Gideão novamente. No versículo 22, na verdade, Gideão diz que ele viu a Deus. No versículo 23, é a palavra Senhor que aparece novamente. E no versículo 24, Gideão edifica a este personagem misterioso um altar e o chama de o Senhor é a minha paz, Yahvé Shalom. Nós estamos aqui, queridos, diante de um anjo ou de um ser misterioso e especial? Na verdade, nós estamos aqui diante de uma manifestação teofânica de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo encarnado como uma criança e nascer na cidade de Belém, Jesus se manifestou várias e várias vezes no Antigo Testamento como este anjo do Senhor. Desde os períodos mais remotos, Jesus Cristo veio ao mundo, porque ele sempre esteve preocupado em trazer libertação ao seu povo, em trazer cura ao seu povo, em trazer paz ao seu povo. E também Jesus Cristo estava preparando o povo de Israel desde sempre para o grande momento da história. E o que é o grande momento da história? O grande momento da história está registrado no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, quando o apóstolo Paulo afirma que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus Cristo fala algumas coisas com Gideão. E eu quero que você, queridos,
Veja comigo, nós já estamos encerrando. O que Jesus fala com Gideão? Versículo de número 12. O Senhor está com você, homem valente. Que você grave essas palavras no seu coração. Eu não sei como que você está aí dentro da sua casa nesta noite. Eu não sei como que você está se sentindo. Mais uma semana de isolamento. Mais uma semana sendo inundado por notícias terríveis. Mais uma semana sem congregar com o povo de Deus. Mais uma semana vivendo em meio às maiores incertezas do que será o amanhã. Mais uma semana certamente se sentindo profundamente sozinho. Mais uma semana com sentimentos de abandono. Mais uma semana sem abraçar os seus. Mais uma semana sem poder festejar a vida. Mas o que Jesus Cristo se aproxima de você e lhe diz nesta noite é: eu estou contigo. Como que Gideão responde? Versículo de número 13. Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Porventura, queridos, não serão essas as nossas palavras nestes dias? Certamente a gente não fala isto como o Gideão falou. Se o Senhor está de fato comigo, por que me aconteceu tudo isto? Por que os meus planos foram radicalmente mudados? Se o Senhor está de fato comigo, aonde está o seu poder para abençoar a minha vida, para impedir a minha demissão no trabalho, para impedir a redução dos meus vencimentos, para impedir as frustrações dos meus sonhos? Se o Senhor de fato está comigo, por que eu estou enfrentando dias tão difíceis? Por que a igreja de Jesus Cristo está enfrentando momentos tão tensos? Nós podemos não falar isto em voz alta, mas certamente nós podemos falar isto silenciosamente e duvidar de pelo menos 3 coisas: da presença de Deus, do poder de Deus e do amor de Deus. Da presença de Deus, Deus não pode estar comigo. Do poder de Deus, aonde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles nos disseram que o Senhor nos tirou do Egito. E do amor de Deus. Deus não me ama, porque Ele me entregou nas mãos dos midianitas. E eu estou sofrendo. O que há de errado com essas palavras, queridos? O que há de errado é que, se elas forem alimentadas, nós podemos dar lugar a Satanás.
E se tem uma palavra que Satanás ama, e ele que é o mestre em transformar verdades em dúvidas, é justamente esta palavra se. Vocês se lembram de quando ele foi tentar Jesus? O que ele disse? Se tu és de fato o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Satanás sabia, Jesus sabia, todos os que estavam presentes no batismo de Jesus sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, porque o texto sagrado diz que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, um Espírito Santo foi derramado sobre ele de forma visível de uma pomba, e ouviu-se dos céus uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. O que Satanás queria era, num momento de fraqueza, de dificuldades de Jesus, insuflar em Jesus Cristo a dúvida se de fato Jesus Cristo era o Filho de Deus. E é isto que ele quer de você e de mim, nesses dias de pandemia, de provações, de dificuldades em que nós estamos inseridos debaixo da disciplina de Deus, é que a gente duvide dessas três coisas: da presença de Deus conosco, do poder de Deus e do amor de Deus, queridos. Deixe-me dizer algo para você. A presença e o amor de Deus estão garantidos para todos os que estão em Cristo Jesus. A presença e o amor de Deus estão garantidos para aqueles que estão em Cristo Jesus, independente da situação em que eles estão vivendo. E eu quero encerrar com isto nesta noite. Nesses dias sombrios, quais são as dúvidas que têm atormentado o teu coração? Quais são os seus medos? Você acredita de que Deus te abandonou? Nesses dias terríveis, você acredita que Deus não tem poder para dizer a este vírus: aquieta-te? E este contágio retroceder? Você acredita que Deus não tem poder de fazer a economia deste país andar novamente, como nunca antes andou? Você que está sendo exposto à disciplina de Deus, já chegou a bater o teu coração a ideia de que Deus não te ama porque Ele se esqueceu de você? Porque Ele não atende às suas orações? Porque a tua vida não muda? Porque são anos e anos e anos e anos, e agora que parecia que as coisas iriam mudar, você está sendo exposta a este mal terrível que tem assolado o mundo, e parece que a tua vida retrocedeu.
Se não existe no vocabulário divino. Ele está conosco. Ele tem o poder para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com a eficácia do seu poder que opera em nós. E com amor eterno, Ele nos ama. Vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus por esta palavra e vamos suplicar para que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la em nós e fazer com que a gente aprecie a mensagem de Deus para nós. Forças, homem valente. Forças, mulher valente. Não desanime, não retroceda, não permita que as dúvidas façam com que você abandone este caminho. Eu estou contigo. Pai querido, como tu respondestes ao teu povo, responde-nos nesta noite. E que a tua palavra e o teu Espírito Santo possa produzir em nós grandes frutos nestes últimos dias. E que estes frutos, ó Deus, redunde em uma alegria extraordinária, uma paz e uma riqueza em esperança, para que possamos dar a razão da nossa esperança a este mundo desesperado. Senhor, se alguém na nossa comunidade está se sentindo só, que a tua presença se faça sentida no meio desta família, no meio desta pessoa, Senhor. Se alguém duvida do teu poder, que o Senhor faça lembrar dos teus atos na história. E, Senhor, faça que através do teu Espírito Santo os nossos corações se lembrem da cruz, que é a expressão máxima do teu amor por nós. Pai querido, esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Tchau. Vamos terminar lendo a nossa doxologia em Juízes, capítulo de número... Judas. Juízes, olha. O Thomas acabou de dormir. Judas 24 e 25, tá bom? Lembrando que quinta-feira nós estaremos de volta aqui neste espaço, nesta plataforma, para o nosso estudo bíblico, a narrativa de Atos dos Apóstolos, tá bom? Terça-feira nós estaremos orando lá na igreja, tá bom? 6:30 da manhã, intercedendo por todos nós, pelo corpo de Cristo que é a sua igreja aqui em Balneário Camboriú, intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso país, pedindo a Deus por esse despertamento espiritual entre nós. Se você pode, atenda este convite, queridos. Vamos orar. Essa semana o Renato me disse que, cumprindo todas as precauções em relação ao isolamento, ele não iria orar nessas 2 semanas de terça-feira. Mas ele disse: pastor, será que Deus levanta alguém para ir no meu lugar? Eu disse: eu espero que isso aconteça, tá bom? Que Deus levante alguém para ir ao lugar do Renato e que a gente possa, queridos, clamar ao Senhor nesses dias. É tempo de orar. Terça-feira, 6:30 da manhã, tá bom? Nós estaremos lá cumprindo
todas as regras do distanciamento, com máscara, ficando 2 metros de distância de cada um, mas se Deus permitir, estaremos lá terça-feira para orarmos ao Senhor, tá bom? Nós estamos, queridos, lembrando os irmãos das contribuições financeiras, os dízimos e as ofertas. Nesse momento difícil, nós estamos sendo chamados à fidelidade, porque Deus é fiel. Ele nunca irá nos abandonar, tá bom, queridos? Ele nunca vai abandonar o seu povo. E nós somos chamados, neste momento, querido, difícil, somos chamados para também mostrarmos a fidelidade do Senhor através das contribuições, para que possamos manter este projeto, queridos. Manter este projeto de pregar o Evangelho em Balneário Camboriú e fazer discípulo para o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Judas, versículo de número 24, diz o seguinte: E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que a graça preciosa de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, em Cristo Jesus, Senhor da igreja, Senhor da história, tá bom? Recebam o meu abraço, o carinho de toda a minha família e em breve, queridos, nós estaremos de volta, se Deus quiser, para fazermos uma grande celebração e cultuarmos ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço e até terça ou quinta-feira, se o Senhor permitir. Tá bom?